Saudações. Então, gestão de tecnologia da informação, o tema de hoje, conceitos de sistemas. Então, hoje é um pouco mais conceitual, tá? Vamos para a definição do que é um sistema de informação, para Loudon e Loudon, um dos autores aí de material de sistemas de informação relacionado à computação, né? Então, um sistema de informação é um conjunto de componentes interrelacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar e armazenar, bem como distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações. Então vejam bem, quando nós estamos falando aqui de sistemas de informação, principalmente em gestão de tecnologias e gestão da informação, o objetivo da gestão da informação é auxiliar, é facilitar planejamento, controle e coordenação de processo decisório das organizações. Então, a informação ela é um insumo para a gestão, para a administração de empresas, de organizações, de modo geral, ok? Então, como se dá a evolução dos sistemas de informação? Nós temos a tecnologia em papel e mainframes. Né? Empresas de porte menor, o papel, empresas de grande porte, os primeiros computadores disponíveis, que foram computadores normalmente de maior porte, a partir no Brasil da década de 80. Então, a informação era um fator menos crítico, né? As relações eram diferentes, né? Nós temos um contexto hoje em que a informação ela é em tempo real, né? Ela é live, ao vivo. Né? Eu lembro que em algumas ocasiões nós tínhamos que, para avisar alguém, nós tínhamos que viajar e avisar alguém num lugar, numa casa onde não tinha telefone nem fixo e nem telefone celular. Então, para dar uma notícia, nós precisávamos viajar, né? Tem uma ocasião bem específica de eu lembro de fazer isso com meu pai para dar uma notícia que precisava ser dada, né? E hoje isso é impensável, né? A gente nem se dá conta disso, de que há algo como 2, 3 décadas nós não tínhamos essa comunicação instantânea praticamente que temos e ficamos agoniados quando levamos às vezes alguns minutos para contactar alguém. Então, a informação era muito menos crítica. Então, imagine isso no mundo dos negócios, onde a compra e venda, né, mercado de ações, por exemplo, puxa, ali 1 segundo de diferença dá uma variação muito grande de resultado. Então, o processo era uma arte pessoal, presencial, face a face. E vemos hoje como isso muda, né? As aulas aí em formato mediados pelo computador hoje estão predominando em função de uma situação inesperada, mas isso só mostra como já temos a tecnologia disponível, né? E era algo mais não tão integrativo. As informações elas eram montadas aos poucos, né? Muito diferente da velocidade que acontece hoje. Então, primeiro, a importância de definirmos, estamos falando de conceituação. Então, o que são dados e o que são informações? Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui, mas podemos falar assim, um número, 10, uma sequência de números, né? 10, 5, 3, isso são dados. O que significa esses dados? O número de clientes, é o número de atendimentos, é, é a quantidade de perdas na produção. Eu não sei. Se eu tenho apenas o dado, ele não tem significado em si mesmo. Ele é apenas um signo que me diz um quantitativo qualquer ou uma identificação qualquer, um nome, né? Pedro, João, José, e assim vai outros nomes. O que é isso? São nomes de pessoas do que
qual o contexto, o que isso significa. Não se sabe. Então, isso é um dado. Se você agrega o significado a esse dado, você tem uma informação. Ok? Quais são os tipos de dados? Alfanuméricos, números, letras e outros caracteres. Imagem, né? Imagem, ela pode ser entendida gráfico, uma figura. Ela não te traz necessariamente uma informação em si, mas ela tem um significado. Assim como o áudio, pode ser um som, um ruído ou tons, vídeos, imagens ou figuras móveis. Então, a informação ela já é um conjunto de fatos organizados de tal maneira, de tal forma que adquirem um valor adicional além do valor do fato em si. Ok? Subiu o preço do combustível. Talvez esse não seja o melhor exemplo, mas o quanto subiu e em que isso impacta o teu negócio, e aí você vai agregando mais informação ao dado que você tem. Então, talvez o preço do combustível, né? Valor qualquer, né? R$ 4 é o valor de 1 litro de combustível, né? Então, exemplos de informação seria o total de vendas mensais, não apenas o dado numérico, mas indicando que aqueles valores, aqueles números significam total de vendas no período de um mês, né? Quando eu falei João, Pedro e assim por diante, outros nomes, isso pode ser uma lista de clientes ordenada por, por volume de compra. Então, esses dados eles se tornam altamente significativos para decisões empresariais. Ok? Média de alunos por turma. Isso também se você tem esses quantitativos, eles te auxiliam a tomar decisões. Então, processo, né, e conhecimento. Você tem outros elementos que estão correlacionados aqui com informações. Então, o processo é uma série de tarefas logicamente relacionadas, executadas para atingir um resultado definido. E isso também se relaciona com informação. O conhecimento já são regras, diretrizes e procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular dados para torná-los mais úteis para um determinado fim. Então, o conhecimento ele é informação agregada por regras e procedimentos que vão agregar mais significado, mais impacto, mais resultado para a informação que você tem. Se você tem o conhecimento para utilizar as informações e aí você tem dados disponíveis, você a partir dos dados você tem informações, a partir das informações você utiliza o conhecimento, que são regras, procedimentos, processos decisórios, por exemplo, experiência anterior, e para tomar decisões. E aí fazemos o vínculo com aquela definição inicial lá do começo do vídeo do que é um sistema de informação, que o foco é decisão, decisão organizacional, decisão da empresa ou da sua organização, seja ela pública ou privada, enfim. Ok? Características importantes da informação. Nós temos um material auxiliar para os alunos da disciplina que vai ter mais detalhamentos em relação a isso. Mas vamos trazer aqui os principais pontos da característica da informação. Então, primeiro, uma boa informação ela é precisa e sem erros. Ela deve ser completa, no sentido de conter todos os dados que são importantes. Ela deve ser econômica. O valor da informação ele deve ser significativo no sentido de que você não vai buscar informações com um custo elevadíssimo se o resultado que você obtém financeiramente ou o impacto de modo global na organização, né, não vai superar o custo para produzir essa informação, ok? A informação ela
deve ser flexível, né, no sentido de poder ser usada em diversas finalidades. Então, a informação que ela, quando você tem um conjunto de dados e você trabalha essas informações com maior impacto, né, que pode ser utilizadas por diferentes áreas da empresa, ela deve ser mais prioritária. Confiável, né, e a confiabilidade depende do método de coleta dos dados. Relaciona também um pouco com a questão de precisão, né, como característica da informação de ser uma informação precisa. E aí a questão da relevância, né? Você deve buscar informações que sejam relevantes para a tomada de decisão. Senão você vai ter um monte de dados, um monte de informações e ele só acrescenta complexidade sem trazer resultados. Então você precisa selecionar qual informação é relevante para a tomada de decisão, qual informação deve ser buscada e armazenada e trabalhada na organização. Simplicidade, né? Exatamente por isso a simplicidade. Então deve ser simples. Uma boa característica de informação é ser simples, evitar sobrecarga, evitar alta complexidade. Ela deve ser no tempo necessário, no tempo correto, no tempo adequado. Então ela deve ser enviada quando necessária no sentido de evitar a sobrecarga, por exemplo, mas também ela não pode chegar depois, né, de você ter tomado uma decisão. Ela não deve ser tardia. Então, a questão do timing, né, da informação no tempo correto, no tempo necessário, é fundamental também. E verificável. É importante que você possa conferir, verificar através ou por meio de outras fontes. Então, seriam essas alguns atributos de qualidade da informação ou características desejáveis da informação. Voltando ao conceito de sistemas em si, então, é um conjunto de elementos ou componentes que interagem entre si para atingir objetivos. Ok? Então, conjunto de elementos interligados e interdependentes com um objetivo comum. Então você tem uma imagem que mostra interconexão, interdependência, interligação, né? E isso é uma forma de visualizar componentes de informação, por exemplo. Ok? Então, onde os sistemas de informação são aplicados nas organizações, nas empresas? Um controle de matéria-prima, da entrada, dados, números, informações sobre isso, sobre o processo de produção, sobre questão de saída do produto, logística do produto, onde o produto se encontra, sinais de feedback, sinais de controle, né, no sentido de que você tem número de clientes, clientes satisfeitos, clientes insatisfeitos, e todas essas informações elas vão ser utilizadas como insumo para decisão por parte da administração da empresa. Então, o sistema de informação, né, uma nova conceituação, aqui é uma conceituação adicional, sistema de informação como conjunto de componentes interrelacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar o controle e a tomada de decisão em uma organização. Essa definição é do James O'Brien, se eu não me engano, livro do James O'Brien. Então, além do suporte a tomar a decisão, coordenação, controle, os sistemas de informação eles auxiliam gerentes e funcionários a analisar problemas, a visualizar soluções e também a criar novos produtos. Então, existem outras classificações que são categorizações. Você pode categorizar de formas diferentes a informação ou determinado objeto de estudo e conforme tem a literatura, né, o material de apoio, tem ali no formato de slides ainda uma série de classificações que não vale a pena aqui eu mostrar para vocês, ele é mais informativo, está lá no material, consultem, olhem, estudem isso, ok? Quais são os principais elementos de um sistema de informação baseado em computação? Lembrando que você pode ter um sistema de informação em papel, né? Você pode anotar as informações, os dados de clientes e funcionam muito bem em determinados contextos, né? Mas um sistema de informação baseado em computador, que é a grande maioria e cada vez mais nesse momento,
Um sistema de informação baseado em computador, ele tem os seguintes elementos. Ele tem um hardware, o software, banco de dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos. Ok? Então, repetindo aqui, o objetivo do sistema de informação ele é coletar, manipular, armazenar e processar os dados, transformando-os em informação. Então, ali, evolução dos sistemas, né? Sistemas manuais, depois sistemas de informação que foram mecanizados, depois sistemas de informações que foram automatizados e hoje sistemas de informação gerenciais, estratégicos, com inteligência artificial, e isso pode continuar aí progredindo, né? Data mining, data analysis, hoje tem uma série de ferramentas tecnológicas que trabalham aí com informação de um modo até bastante, talvez, inadequado em relação à privacidade das pessoas. Isso é um debate que vai longe, mas pensando em classificação dos sistemas, a evolução da tecnologia computacional e a evolução do uso da informação para decisão empresarial evoluiu muito nas últimas décadas, né? Então, basicamente, um sistema de informação baseado em computador, ele tem um foco no processamento. Você tem uma entrada, um input, um processamento e uma saída. Então, essa é a definição de computação, né? É a definição do computador. Entrada, processamento e saída. Se você tem uma entrada, você tem um processamento e você tem uma saída, e eu estou procurando a calculadora, porque eu estou lembrando que as calculadoras são computadores simples, né? Você tem uma entrada, você digita um número, 5, você digita uma operação, mais, e você pede o processamento igual, e o visor te mostra uma saída que vai ser a soma, 10, né? Então, é um computador bastante simples, mas é um computador. Existiam computadores mecânicos que faziam essas operações, né? Nós vamos ter um material, uma aula especificamente sobre hardware, e nós vamos ver isso novamente com mais profundidade. Aqui uma introdução ao tema, né? Então, pensando aqui em entrada, controle e saída. Então, aqui pensando nas questões de empresas, nós temos problemas do negócio, como entradas. Se você tem dados, se você tem regras de negócio, você tem um controle em termos de tomar decisão, você tem saídas, soluções, relatórios, gráficos, cálculos, táticas. A partir do que acontece com essas saídas, com essas soluções, você tem um feedback, um novo controle, você tem novos problemas, novos dados e assim vai. A administração funciona assim. Então a informação para a administração ela é um insumo muito importante, ok? É um processo, um fluxograma de identificação de fatores, você tem processos organizacionais e isso é muito da administração, né? A computação ela é apoio para a administração. Então nós podemos ter um sistema de informação em papel. Então eu coloquei aqui alguns elementos para vocês. Pensando nisso, eu posso ter procedimentos, dados, eu posso estruturar isso num formulário, pode ter um método que as pessoas vão preencher isso, eu vou armazenar essas informações em papel, então eu guardo elas ali e eu consulto ela posteriormente. Então eu tenho um sistema de informação que me traz dados, informações para que eu tome decisões empresariais, né? E pode, dependendo do porte da empresa, uma empresa pequena pode funcionar muito bem, sendo bastante ágil, né? Dinâmica e com baixo índice de falhas, utilizando essa abordagem de sistema de informação no substrato, né? No apoio, na tecnologia do papel, né? Quando eu falo em sistemas de informação em computadores, eu vou trabalhar com esses componentes, com hardware, software, pessoas, bancos de dados, redes e procedimentos. Que aqui é a figura adaptada de James O'Brien, do livro de O'Brien, 2001, onde eu tenho esses elementos aí, uma figurinha mostrando esses elementos. E eu destaco de todos esses elementos a questão das pessoas, né? Você pode ter o computador mais moderno, você pode ter bons procedimentos, você pode ter conexão, são todos requisitos, mas as pessoas elas são o grande diferencial, eu diria hoje, desse processo de sistemas de informação, de gestão da informação e de administração da empresa, porque
As tecnologias são padrões, você tem os computadores são financeiramente relativamente acessíveis, eh, os procedimentos são feitos por pessoas, então eles também sofrem influência da qualidade das pessoas. As redes, elas são basicamente a internet que você tem disponibilidade por diferentes meios de conexão. Então tudo mais é muito próximo, muito padrão, você não tem muito diferencial. Agora, as pessoas, elas são um diferencial do teu negócio. Né? De modo geral, quando pensamos na maioria das indústrias, né? A não sei que você vá para algo muito intensivo em tecnologia, um data center, e aí tudo bem o hardware, software, isso vai ter uma influência muito maior. Mas de modo geral, nas empresas, as pessoas, né, são os indivíduos que inserem as entradas e utilizam as saídas do sistema. Os usuários e operadores de hardware e software, todos eles são pontos frágeis. Se houver algum erro na operação, compromete toda a qualidade da informação. Então, bons procedimentos de inserção, pessoas atentas para inserir as informações necessárias, usuários que sejam capazes de tomar cuidados para que se mantenham as qualidades necessárias da informação, todas aquelas que foram citadas anteriormente, esses são pontos chaves. Então, esse é basicamente o conjunto de elementos que tínhamos para essa questão conceitual. Ficamos por aqui e até a próxima.